Doutores, então é isso, tá? O curso foi construído aqui com muita dedicação, muito cuidado, sempre, tá? Muito zelo. Tá aqui, tá muito didático, tá? Então o curso ele tá muito didático, ele tá muito fechadinho nele mesmo, assim. Eu tenho o domínio de tudo que está aqui, desde a parte geral até a parte especial. Por que eu estou dizendo parte geral e parte especial? Eu vou apresentar para os senhores no PPT. Eu tenho 2 slides a respeito do curso, tá? Dá uma olhadinha comigo aí, tá? Nos 2 slides que eu vou apresentar para os senhores aqui agora, tá? Então vamos lá. Direito Penal Médico para médicos. Primeiro de tudo, eu trouxe aí para os senhores a atualidade da semana passada, tá bom? Da semana passada, tema jurídico da medicina, a questão da violação do sigilo médico, que é essa questão que eu vou trazer para os senhores agora a respeito desse fato da paciente que foi se consultar, né? Foi ser atendida pelo médico, o médico suspeitou da prática de um delito e fez a, aspas, denúncia. Eu vou tratar de denúncia aqui, porque aqui é um curso, repito, voltado para médicos. Se fosse num curso voltado para a comunidade jurídica, eu diria notícia criminis, tá? Daí eu teria que explicar o que é notícia criminis, eu teria que ir lá no latim, não é o caso, tá bom? Como que eu vou chamar essa ida do médico até a autoridade policial, né, para dar notícia desse suposto crime por parte da paciente? Eu vou chamar de denúncia, pronto, acabou. Tá? Lá no direito processual penal técnico, para juristas, denúncia, tá, só pode ser assinada pelo Ministério Público, pelo promotor de justiça. Mas como aqui eu estou lecionando exclusivamente para médicos, eu vou dizer, essa ida do médico até a autoridade policial para noticiar esse crime, ele foi lá denunciar a existência do crime. Ponto, é o que basta, tá bom? Vamos lá. Atualidade, então, é esse tema que eu vou trazer para os senhores, assim que a gente fechar essa apresentação do curso. E a apresentação do curso eu faço desta maneira aí, tá? Tem 2 slides aqui, os senhores vão notar o seguinte. Esse primeiro slide é uma parte geral do direito penal médico para médicos. E essa outra parte aqui, tá? Aqui é a segunda parte, é uma parte especial do direito penal médico para médicos. Como que funciona isso? Funciona assim, ó. Nessa primeira parte, eu vou apresentar temas para os senhores que são propedêuticos, são gerais, tá? São temas genéricos do direito penal médico, tá? Então, por exemplo, eu vou dar noções gerais sobre crimes no direito médico, eu vou falar o que é um crime, como que o médico pode cometer crime, qual que é a diferença do dolo eventual e da culpa consciente, tá? A gente vai dizer, vou trazer, por exemplo, casos para os senhores em que o médico está respondendo por dolo eventual, quer dizer, ele assumiu o risco, né? Ele assumiu o risco, nesse caso, de matar a paciente, é o caso, tá? A gente vai ver aqui o caso, eu trouxe para os senhores a decisão da Justiça Brasileira. Então, é aquilo que eu já disse. Eu não estou aqui não estou aqui dando juízo de valor a respeito da conduta dos médicos. Quando eu trouxer o caso aqui de dolo eventual, os senhores vão ver, é um caso em que a Justiça disse assim, olha, o médico assumiu o risco nesse caso aqui de matar a paciente, tá? É a Justiça que disse, doutores. Tá? A Justiça que disse. Então, eu não estou trazendo a minha opinião, tá? Eu acho importante deixar isso registrado, porque pode parecer estranho, né, um jurista vir aqui e falar, poxa vida, como assim um médico assumiu o risco de matar a vítima? Né? Como assim um médico assumiu o risco de cometer um homicídio? Né? Assumir o risco de cometer um homicídio equivale a um homicídio doloso, na modalidade dolo eventual. Né? Qual que é o dolo direto? O dolo direto é aquele que a gente tem em outros casos todos, né? A pessoa quer matar a outra, então a pessoa quer assassinar a outra. A pessoa saca a sua arma e dispara 3 vezes contra a outra. Isso é dolo direto. Né? Quer matar a pessoa, homicídio doloso, dolo direto, tá? Doloso. Né? Só que existe uma outra espécie de dolo, né? Que não é um dolo direto, que é o dolo eventual. Qual que é o dolo eventual? Quando o agente assume o risco de produzir o resultado danoso contra a vítima. Ele não quer, né? Não é que ele foi para matar a vítima, mas a conduta que ele praticou está num âmbito de circunstância tal, está num cenário tal, que as pessoas olhando de fora falam assim, peraí, ele não queria matar, mas ele assumiu o risco de matar. Né? Por tudo que ele fez, o resultado morte era previsível que acontecesse. Né? E aí a justiça reconhece nesses casos a hipótese de dolo eventual. Né? E o dolo eventual, a dolo se equipara. A dolo direto se equipara. De tal forma que, por exemplo, se a gente tem uma pena do homicídio culposo baixíssima, do dolo direto, ela vai de 6 a 20 anos e se for qualificado de 12 a 30.
Para vocês entenderem a dificuldade. E tem casos na medicina que foram reconhecidos como casos de dolo eventual, ou seja, a justiça reconheceu. Nesse caso, vamos dizer assim, o atuar do médico foi tão imprudente, né? Foi tão imperito, né? Foi tão negligente, que em verdade ele assumiu o risco de matar essa pessoa. Ou ele assumiu o risco de cometer a lesão corporal contra essa pessoa. Isso aqui não pode ser considerado como um mero homicídio culposo ou uma lesão corporal culposa. Isso aqui, em verdade, se equipara a um homicídio doloso. Tá? Eu vou mostrar o caso para os senhores. Por exemplo, todos os senhores sabem, todos estão acompanhando, o caso Pavese, que é o fechamento do curso. Está no PPT, o caso Pavese. Né? No caso Pavese, houve uma remoção de órgãos do menor, tá? Salvo engano meu, em Poços de Caldas. Houve uma remoção de órgãos do menor, né? Que causou a morte do menor, né? E a justiça reconheceu, olha, isso aqui, essa remoção de órgãos é a assunção do risco do resultado morte, obviamente. E o médico foi condenado. Tá bom? Então, tem um outro caso que a gente vai olhar no Rio de Janeiro, salvo engano meu, no Rio de Janeiro, né? Do doutor plástico, né? Que fazia as suas cirurgias num ambiente tal, suas cirurgias plásticas num ambiente tal, que em a paciente precisando de um atendimento e não tendo atendimento, né? O que a justiça disse foi o seguinte: esse médico, ao realizar essa cirurgia nesse local, né, sem os equipamentos necessários para uma situação de adversidade, ele está assumindo o risco de cometer o homicídio da paciente. Tá bom? A gente vai ver isso aí. Bom, e prosseguindo então no nosso PPT, eu vou tratar das ações em que podem ser reconhecidas uma figura típica penal médica, tá? Quando o médico age e comete o delito, e quando a conduta médica omissiva pode gerar um delito também, ou seja, o médico não age, né? É um não agir, e esse não agir causa um dano ao paciente, e esse dano é previsto como crime. A gente vai olhar na sequência as situações de excludentes de ilicitude penal médica, ou seja, quando em princípio a gente tem uma ação médica que em princípio ela poderia configurar um crime, mas vem uma disposição da lei e diz assim, aí não tem crime. Tá? Muito embora em princípio haja um dano, né? Muito embora em princípio haja um prejuízo, né? A lei penal vem e diz assim, só que nessa situação essa ação estava justificada. A ação do médico estava justificada de tal forma que ele não cometeu crime algum. São as excludentes de ilicitude penal médica. PPT, sobre o item número 3 do nosso curso, as noções gerais sobre penas no direito médico. Então, quais são as penas que os médicos podem cumprir, né? Quais são as penas que podem ser fixadas pela prática de uma determinada ação delituosa por parte dos médicos. E aí no item 4, a gente vai fazer uma vinculação entre as esferas penal e civil, né? Então, do que eu vou tratar com os senhores aqui? Quando uma decisão dada pela justiça criminal influencia na justiça civil indenizatória, tá? Então, um mesmo fato, os senhores já sabem disso, um mesmo fato pode gerar duas espécies de responsabilidade. A responsabilidade criminal, o médico vai responder a uma pena criminal, tá? Pelo cometimento de um crime, e este mesmo fato pode gerar um dever indenizatório contra o médico, tá? No processo civil indenizatório. No item número 4, a gente vai olhar qual que é a vinculação e qual é o grau de independência que há entre as esferas penal, civil e ética. E daí, no item número 5, a gente vai tratar dos crimes em espécie na área da saúde. A gente vai tratar primeiro dos crimes contra a vida e a integridade física, vamos falar do homicídio, vamos falar do aborto e vamos falar da lesão corporal, tá bom? Vamos falar das hipóteses em que o aborto é permitido pela lei brasileira, vamos falar da anencefalia, etc, etc. Vamos falar no item 5.2 dos demais crimes médicos do Código Penal, então o homicídio, o aborto e a lesão corporal estão todos previstos no Código Penal brasileiro, tá? Artigo 121,
artigo 124, 125 e 126 do Código Penal, e lesão corporal, artigo 129 do Código Penal. E as hipóteses de aborto legal, artigo 128 do Código Penal, e mais a anencefalia, que é a ação de descumprimento de preceito fundamental número 54 do Supremo Tribunal Federal. Bem, item 5.2, demais crimes médicos previstos no Código Penal. Então, depois desses 3 crimes, homicídio, aborto e lesão corporal, tem mais crimes? Sim, tem todos esses aí. 1. Omissão de socorro, quando o médico omite o socorro e comete delito, tá? Omissão de notificação de doença compulsória, atestado falso e exercício ilegal da medicina. A gente vai ver um caso em que um estudante de medicina estava exercendo medicina, não pode, tá? Não tinha terminado a faculdade, não tinha número de CRM, estava exercendo a medicina, foi expulso da faculdade e respondeu a um processo penal. E o último item, o item sobre os crimes da legislação médica especial. O que eu quero dizer? Aqui no Código Penal, a gente tem tanto o Código Penal sozinho, quanto todas as leis brasileiras, né, que tratam de vários assuntos e criam figuras penais, criam crimes. Tá? Então, por exemplo, na lei de esterilização cirúrgica ilícita, a lei número 9.263 de 96, tá? A gente vai ver, né, quais são as hipóteses de licitude dessa esterilização, quando pode fazer a esterilização. Isso foi modificado no final do ano passado. Eu vou trazer tudo atualizado para os senhores, tá? A lei, salvo engano, lei número 14.443, tá? Do final do ano passado. Teve uma modificação, eu vou trazer tudo modificado para os senhores. Aí, por exemplo, a redução da idade para poder fazer a esterilização, a ausência do consentimento do cônjuge para poder fazer a esterilização. Item 6.2, vou trazer um crime da lei de biossegurança, tá? Que vai tratar de um tema de biotecnologia, da ordem do dia do nosso país. E, por fim, eu fecho o nosso curso com a lei de transplantes de órgãos e tecidos, a 9434 de 97, que vai ter uma relação aí, vamos dizer assim, bastante próxima com o fechamento do nosso curso por meio do caso Pavese. Senhoras e senhores, esse é o nosso plano de voo ao longo desse curso aqui, de Direito Penal Médico para Médicos, repetindo, sempre com esta ideia. Qual? Levar os conhecimentos suficientes para os médicos, tá? Uma vez que esse curso aqui é exclusivo para médicos, no seguinte intuito, que eles, verificando a existência dessas figuras penais e que algumas ações praticadas na medicina foram reconhecidas como crimes pela Justiça Penal, que evitem a realização desses fatos, evitando a instauração de processos penais, inquéritos policiais. Essa é a nossa ideia, é isso que nos conduz ao longo desse curso aqui. Eu recebo os senhores mais uma vez de braços abertos, sejam todos muito bem-vindos e nós vamos direto para o nosso tema de início, que é o tema da atualidade, que é a questão da violação do sigilo médico. Para já, depois de um cafezinho.